Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Comigo também tá muito bom. Hoje eu trago aqui para vocês algo muito legal que a gente vai estar fazendo hoje. Vou trazer para vocês um estudo. Você sabe muito bem, né? Meu nome é Adriana de Moura, eu sou professora de música, sou ministra de louvor já há muitos anos e esse canal aqui é para você obter conhecimento, tanto a nível de teoria musical como a nível de louvor. E eu tive preparando uma série de estudos durante um período que eu trabalhei com o meu Ministério de Louvor e eu senti de compartilhar aqui com vocês. Então, assim, você fique ligado nessas séries que serão alguns livros da Bíblia que a gente vai basear voltados para o Ministério de Louvor. E se você quer aprender mais um pouco da Bíblia, quer aprender um pouco mais sobre o seu ministério, como ministrar, como estudar, obter conhecimento, segue o nosso canal, já vai enviando para aquelas pessoas que você acha que precisa ouvir esse vídeo, já vai aí fazendo tudo o que precisa, porque esse vídeo vai começar agora. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou estar começando falando com vocês sobre o livro de Tito, que são fundamentos para o ministério de louvor. Eu fiz uma colinha aqui de todo tamanho, tá? Então você já sabe que eu vou estar olhando assim, às vezes meio de lado, porque eu vou estar olhando aqui no computador aquilo que eu planejei para a gente falar hoje. E tenho também algo comigo que é super importante, que é a Bíblia, tá bom? Que é para poder a gente não ficar só nas minhas palavras aqui do que eu penso, mas também na veracidade que a palavra traz para nós, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre alguns fundamentos para o ministério de louvor. E por que você escolheu o livro de Tito? Gente, o livro de Tito, ele apesar de ser uma carta pastoral, né, uma das cartas pastorais que Paulo escreveu para o seu filho Tito, né, na fé, ela traz muitos ensinamentos para o ministério de louvor. Ela vai trazer alguns fundamentos que a gente pode estar utilizando aí, que vai trazer conhecimento para o pessoal do ministério de louvor. Então, o tema central desse livro, voltado para o Ministério de Louvor, é vivendo com santidade e propósito para impactar com autenticidade, ou seja, se você tem um propósito, se você vive com santidade, você consegue ser autêntico. Aquela pessoa que é autêntica, ela consegue é aquela pessoa que vive com um propósito, ela não olha o que ninguém faz, o que ninguém fala, mas ela está focada em um propósito só, beleza? Então, vamos lá um pouco então falar do contexto geral sobre esse livro. A gente já sabe que o autor dele foi Paulo, né? Paulo foi o autor desse livro, escreveu esse livro para Tito. Tito era um jovem que era líder na ilha de Creta, foi criado pela sua mãe e pela sua avó, ele foi ensinado já dentro dos fundamentos, né, da liderança. Você vai entender que Paulo deixa ele em Creta para que ele comece a cuidar e a tomar conta daquela igreja que estava lá, e aí você vai começar a observar que ele vai começar a instruí-lo sobre ele estabelecer uma liderança saudável e encorajar vidas coerentes com a fé cristã, porque as pessoas não estavam sabendo ainda naquela época como fazer. Então ele vai instruir Tito nesse aspecto para ele gerar um ambiente saudável e não cheio de contaminação, de acordo com as pessoas iam trazendo muitas heresias para dentro do meio, mas ele coloca ali Tito por causa do exemplo de vida que ele era e a pessoa que ele era para estar tomando conta daquilo ali, beleza? Então, a gente vai começar a falar aqui do capítulo 1. O capítulo 1 vai falar sobre liderança e integridade. A gente vai olhar aqui, eu vou ler para vocês um versículo-chave que está em Tito 1, 5 a 9, que vai dizer assim: olha, eu vou ler na minha Bíblia, é a Bíblia Mensagem, então a tradução dela é um pouquinho diferente das outras, mas traz também é de fácil entendimento. Então, para quem não conhece muito, não consegue entender muito a Bíblia, a Bíblia Mensagem ela traz essa linguagem facilitada e aí dá para você entender melhor a palavra do Senhor. Então, eu vou ler nessa linguagem porque dá para qualquer tipo de pessoa poder estar assistindo esse vídeo, tá bom? Então vai dizer assim: deixei você em Creta para que terminasse o trabalho que comecei. Nomei líderes em cada cidade de acordo com as minhas instruções. E durante o processo de seleção, pergunte:
Este homem tem boa reputação? É fiel à esposa? Seus filhos são cristãos e o respeitam? Ficam de longe de confusão? É importante que um líder de igreja responsável pelos assuntos da casa de Deus, ele seja visto não como controlador e de pavio curto, e nem como um beberrão, valentão ou ambicioso. Ele deve ser hospitaleiro, prestativo, sábio, justo, respeitador, ter domínio próprio e ter uma boa compreensão da mensagem, que no caso aqui é a palavra de Deus, sabendo como usar a verdade para encorajar o povo ao conhecimento ou para calar os que fizerem oposição. Então, aqui nesse contexto, Paulo dá algumas instruções de como tem que ser um líder para ser escolhido para tomar conta das igrejas que estão inquietas, para poder trabalhar na liderança. Como é que seria? Um cara não podia ter o pavio curto, ser estourado, ser nervoso, não, mal pagador, andando aí fazendo escândalo, né, cheio dos babados. O cara tinha que ser hospitaleiro, tinha que ser tranquilo, tinha que ser um cara que tivesse uma boa família, entendeu? Tinha que ser um cara que manejava bem a palavra de Deus, ou seja, tinha um grande conhecimento da Bíblia, para não ficar falando heresia, jogando palavras ao vento. Então, assim tinha que ser a pessoa que era escolhida. E o que eu vou trazer agora para mim em questão de ministério de louvor? Em questão de ministério de louvor, vai rolar o seguinte: é, a, a liderança no louvor exige caráter irrepreensível. Se você quer liderar um ministério de louvor, se você quer estar na liderança, se você quer estar à frente, o seu caráter ele tem que ser irrepreensível. O seu caráter ele tem que ser sim, sim, não, não, que a sua palavra, o que você disser, a maneira que você age, tudo envolve um caráter irrepreensível, porque as pessoas, você fica ali de frente, as pessoas vão se espelhar em você. Então, isso tem que ser uma das características, assim como a gente encontra aqui no livro de Tito, é essas características que a gente tem que ter. Outra coisa, mais do que talento, é preciso testemunho e domínio próprio. Porque muitas vezes a pessoa não prega o que ela vive. Porque a gente costuma dizer que nós somos uma carta aberta à nossa vida. E as pessoas, elas geralmente, elas vão sondar o nosso comportamento. Muitas vezes não é o que você fala, não é muito sobre o que você fala, mas é sobre quem você é. As suas atitudes vão fazer a diferença nesse lugar aonde você for. Não tem jeito. Então, é muito importante que você seja um testemunho de vida, entendeu? Você viva o que você prega, o que você fala. Então, e o domínio próprio, por quê? Ficar estressadinho não vai rolar nada. Você, às vezes, vir com a palavra torpe, a palavra dura que vai ofender, que vai machucar, não tem condição de você liderar dessa maneira, porque o líder ele é o primeiro que serve, né? Ele é um exemplo, ele é aquele que as pessoas vão querer seguir o que eles falam. Então, é importante que você tenha essa maneira de viver. Outro sim, o ministro de louvor, ele ensina com sua vida e sua canção. Então, você louva a Deus, aquilo que você louva também tem que condizer com aquilo que você vive. É muito importante. Então, os dois caminham juntos. A minha boca, ela fala do que o meu coração está cheio, já andavam dizendo, né? Então, se a gente tem a boca cheia de salmos, seja de gratidão, de coisas boas, é isso que a gente vai conquistar. Passando para o capítulo 2 do livro de Tito, a gente vai falar um pouquinho de discipulado e testemunho, tá bom? E o versículo-chave que eu vou ler em Tito está Título 2, do 7 ao 8. Presta atenção nessa leitura. Acima de tudo, para que todos vejam, mostre essas virtudes em sua vida. Não corrompa seu ensino. Ele deve ser sólido e saudável. Assim, até alguém que seja contra nós, se não encontrar nada estranho ou errado, poderá, no seu tempo oportuno, mudar de conduta. Então, se a gente tem uma vida que a gente prega, se a gente tem uma vida que a gente anda corretamente, o que a gente fala condiz com o que a gente vai trazer com que mesmo que a pessoa não concorde, ela vai respeitar você porque você impôs esse respeito, né? Então, como é que eu posso então aplicar
essa palavra para minha vida, eu como membro do Ministério de Louvor? Simples. O Ministério de Louvor, ele deve ser exemplo em palavras, atitudes e comunhão. Todos que fazem parte do Ministério de Louvor têm que aprender a sentar numa mesa, têm que aprender a compartilhar, a ter comunhão com os outros. Todos têm que ter a palavra aqui, ó, eles têm que exemplificar em palavras e com atitudes. Não é gritar um com o outro no meio do ensaio, e não falo só no ensaio, no seu dia a dia, na sua caminhada, aonde for, as palavras e atitudes, elas têm que fazer sentido, elas têm que realmente ser exemplo. Então pensa bem, sua boca está cheia de louvor, está cheia de gratidão a Deus, ou você só está preocupado com o palco? É uma coisa que a gente tem que pensar muito. Porque muitas vezes estamos preocupados em fazer no palco, mas a nossa vida não condiz com aquilo que a nossa boca está pronunciando, não é verdade? Outra coisa, músicos e vocalistas influenciam tanto dentro quanto fora do altar. Então, já vai pegando o gancho no que eu já comecei a falar. Você está no altar, você é influência, mas quando você está fora dele também. Então vamos parar com aquela mania de acabar o louvor, você sumir de dentro da igreja, porque muito músico, muito vocalista acaba o culto, acaba o louvor dele, a parte que ele performou ali no altar, ele desaparece da igreja. A gente nem consegue ver ele cantando, ou ele ministrando, ou ele prestando atenção na palavra, ou ele adorando. Ah, eu não estou escalado mesmo, não vou no culto. Gente, isso não existe. Temos que ser exemplo. Você está escalado, você está pronto para poder estar naquela parte, então o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar, eu vou me organizar para que eu também vá entregar a minha adoração a Deus, porque além de eu estar no altar, eu estou sendo visado quem eu sou no altar e quem eu sou no banco, né? Outra coisa, a sã doutrina deve ser visível na conduta de vida. A minha conduta de vida tem que condizer com o fato de eu ser cristão. O que é ser cristão? É ser um pequeno Cristo, porque eu sou um seguidor de Jesus. Se eu sou um seguidor dele, eu sou um pequeno Cristo, a minha conduta tem que dizer com a bola do meu mestre. Jesus, o tempo que ele teve aqui, ele nos ensinou passo a passo de como a gente poderia fazer para trazer essa mudança de vida para a vida da pessoa. Ele resolveu muitas coisas dentro da seriedade na conduta que ele levava. Você viu que Jesus, ele em todo momento, ele mostrou não só com palavras, mas com ações quem ele era. Então, se eu encho a minha boca para dizer que eu sou cristã, eu sou um pequeno Cristo. Então, se eu sou um pequeno Cristo, eu vou andar com a minha vida de acordo com o meu Mestre Jesus. Tá bom? Tá pesado aí, gente? Ó, aguenta que lá vem mais. Não se esqueça que antes de doer aí, já doeu aqui há muito tempo, tá? Então, eu apanho junto com vocês. Vamos lá, capítulo 3. O capítulo 3, que é o último capítulo desse estudo, ele vai falar sobre graça, sobre humildade e sobre boas obras. E o versículo-chave vai ser Tito 3, de 4 a 7, que vai dizer assim, eu vou ler até vou ler entre o versículo 3 e o versículo 8 aí para vocês entenderem. Vai falar assim, ó: até pouco tempo éramos tolos, teimosos, enganados pelo pecado, dominados pelos instintos, andando sem destino, cabisbaixo, odiando e sendo odiados. Mas quando o nosso Deus, Salvador, bondoso e amoroso, interferiu, ele nos salvou de tudo isso. Tudo foi obra dele. Nós não fizemos nada. Ele nos limpou e saímos daquela situação de como um povo especial, purificados por dentro e por fora pelo Espírito Santo. Nosso Salvador, Jesus, generosamente nos deu nova vida. O dom de Deus restaurou o nosso relacionamento com Ele e nos devolveu a vida, e ainda mais vida por vir, uma eternidade de vida. Podem contar com isso. Então, Paulo vai falar sobre o velho homem e o novo homem. Fala, ó, Tito, antigamente a gente andava de qualquer maneira, a gente andava aí andando soltos, odiando, sem destino, depressivo, cabisbaixo, mas de repente Jesus veio e mudou tudo.
Ele veio para trazer vida e essa vida ainda está para vir mais coisas. Por quê? Porque ele está falando que ele vai voltar. Que a gente tem que ter consciência que ele vai voltar. E que Deus, no momento que ele entrou, ele trouxe coisas maravilhosas para a nossa vida. E com isso, o que ele vai falar? Que o louvor, ele nasce de um coração que reconhece a graça. Reconhece que Jesus é o Cristo. Que você teve esse favor imerecido, porque foi um favor. A graça é favor imerecido. Eu não merecia, mas o Senhor me deu. Eu não merecia, mas Ele enviou o seu filho para morrer por mim. Então, um coração que é grato, que reconhece isso, o verdadeiro louvor vai nascer ali. Tá bom? E o músico cristão, para você que é músico cristão, tá? O músico cristão, ele serve não para se mostrar, mas ele serve por gratidão e missão. Ele é grato porque Jesus morreu por ele. Ele é grato porque o amor do Pai foi tão grande quando ele era pecador, que ele não valia nada, e que assim ele cumpre a sua missão, ele cumpre o seu dom, ele toca no altar por gratidão. Ele sabe o propósito que ele está seguindo. Músico de verdade faz isso. Músico, que é adorador, ele tem essa forma de pensamento, hein? Outra coisa, boas obras, elas são reflexo de um louvor verdadeiro. Se eu louvo ao Senhor só com meus lábios, as minhas ações também vão louvar a Ele. Então, se eu pratico as boas obras, esse é um dos maiores louvores que eu estou prestando ao Senhor. Quando eu estou agindo e não só falando. Vamos lembrar que o meu ato de eu tocar, de eu fazer parte de um ministério, é um serviço. É um serviço voluntário. 90% dos músicos que servem na igreja não recebem nada por isso. Mas você tem que entender que se você aceitou essa missão, se você aceitou fazer essa boa obra, você tem que fazer com excelência. Você tem que respeitar o horário. Você tem que servir no altar com humildade, não achando que você é a última bolacha do pacote. Então, tudo faz parte, tudo é um conjunto. Você tem que entender que é uma missão, é um serviço e que ninguém te obrigou, mas você foi chamado e no momento que você aceitou, deu o seu melhor, porque a sua igreja merece o seu melhor. Os seus irmãos em Cristo, o seu pastor merece o melhor, porque você é o pequeno Cristo, não se esqueça. Aí eu quero fazer uma pergunta de reflexão para você. As minhas canções nascem de gratidão ou por busca de reconhecimento? Será que você está louvando ao Senhor por gratidão? Você está tocando ao Senhor por gratidão? Ou porque você está buscando que alguém reconheça o que você está fazendo? Vamos refletir sobre isso? Pensa, não precisa me responder, tá? Mas você pode pensar muito, muito sobre isso, tá? Aí eu vou tirar uma conclusão desse estudo, né, desse livro. Qual é a conclusão que eu tiro? Que o livro de Tito, ele nos chama a vida coerente com o evangelho. No ministério de louvor, o que isso significa ter essa vida coerente com o evangelho? Em ministério de louvor, significa ter um caráter sólido, ser um exemplo no serviço, viver uma fé visível e viva, depender da graça e não do desempenho, ser um instrumento de edificação da igreja e de testemunho ao mundo. Se você quer fazer parte do Ministério de Louvor, os esses são o que a gente conclui. Isso é o que o livro de Tito nos chama a ser. Eu como ministro de louvor, eu como pastor, eu como músico do Ministério de Louvor, eu como cantor, eu como back, tudo isso você tem que ter esses requisitos que você tem que reviver. Ai, mas eu não tô conseguindo, eu não tô tendo. Gente, estuda a palavra, muda hoje de atitude. Muda hoje, porque é necessário a gente procurar mudança de vida. Ninguém é perfeito, mas a gente tem o amor do Pai. E Ele em tudo foi perfeito por nós. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno estudo. Leia o livro completo, tá? Eu só peguei uns versículos chaves, mas antes de você
ver esse vídeo, até falo assim, você depois de ver esse vídeo, se você quiser depois ler o livro todo de Tito e depois voltar nesse vídeo novamente, faça isso, para você estar se organizando e fazendo as coisas para que tudo role, né, como deve ser. Faça isso. Estude a palavra, leia a Bíblia, porque ela vai trazer a maior edificação para que você seja uma pessoa melhor, porque é isso que importa, sabe? Importa é que as coisas fluam da melhor maneira possível, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo que a gente vai estar falando mais um pouquinho novamente. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal!